What's up, guys? I'm Bruno Xavier. Today we're gonna talk how you can learn English and how I learned the English. No worries, it is easy. Just pay attention in this video and subscribe and give me your like. This video will be amazing. Watch this movie, this video. Come on, let's go. Galera, tá começando mais um vídeo aí, agora eu vou falar em português com vocês, fica de boa, não se preocupa, eu vou falar em português agora, dar várias dicas importantes pra você. Você deve estar se perguntando aí, o inglês do Bruno é perfeito? Ele fala fluentemente? Ele é fluentão no inglês? Não sou fluente no inglês, mas eu consigo entender o contexto, não consigo entender todas as palavras e consigo me fazer entender. Então eu entendo e consigo me fazer entender. Dá para fazer amizade, dá para trabalhar, dá para fazer um monte de coisa já em inglês. Então isso aí já é o ponto do começo. Então o meu inglês não é perfeito, é um intermediário ali para progredindo. Estamos sempre progredindo. Agora eu vou te falar como que eu aprendi inglês. Bom, eu investi 20 mil reais. Na época dava 5 mil euros mais ou menos. Hoje está dando uns 4 mil euros. Para começar o meu intercâmbio. Aí você fala, pô, eu não tenho esse dinheiro todo. Calma, eu tô contando como eu aprendi. Eu já vou dar as dicas como você pode aprender. Aprender sem sair do Brasil. Eu vou te mostrar que é possível, tá bem? A única coisa que eu peço em troca por esse conteúdo aqui é você dar o seu like, se inscrever no canal e tamo junto que ajuda demais. Então eu investi essa grana aí para fazer um intercâmbio em Malta e foram 3 meses de intercâmbio. No dinheiro já estava incluso a passagem de avião, a acomodação, alimentação, passeio, estava tudo incluso. E aí eu passei 3 meses em Malta, que é um país que fala inglês e maltês, e aprendi o inglês, foi lá onde eu mais evoluí, né? Tipo, tinha 3 horas de aula por dia, todas as manhãs, de segunda a sexta, finais de semana era a folga, e aí tinha o contato também com o pessoal do país, me colocar em situações de desconforto para aprender inglês. Eu dei uma aula de dança em inglês, inclusive no meu Instagram tem lá. Você pode me seguir depois, Bruno Xavier Prof. E lá você vai ver essa aula que eu dei em inglês. Aprendi 2 palavrinhas básicas, que era turn on, turn right, turn left, que é gire para direita, gire para esquerda, 1, 2, 3, 4. E foi. Dei a aula de inglês e fui evoluindo. Foi assim que eu fui aprendendo o inglês, né? No Brasil, antes de fazer o intercâmbio, eu já comecei a assistir o Netflix, tudo em inglês, e colocava o subtítulo em português. Então eu assisti Vikings, que é uma série top aí, Vikings em inglês, e assisti toda ela em inglês. Depois eu via muitas aulas em inglês no YouTube, na internet. Já estou passando para a segunda parte. Foi assim que eu fui aprendendo inglês, né? Foi me jogando mesmo para a zona de desconforto, saindo da zona de conforto. Você pode pensar também, e aí você pode pensar também, intercâmbio é fácil, pagou os 20 mil, vai chegar lá e vai aprender inglês. Não. Lá em Malta tem muitos brasileiros, é um país muito top para aprender inglês, mas tem muitos brasileiros. Então se você não se propor a aprender, você vai fazer amizade com brasileiro, vai ficar falando só em português. Não que fazer amizade com brasileiro seja ruim, mas você foi ali no país para aprender inglês e vai ficar falando só português. Tem casos que acontece isso, pessoas que vão lá para estudar, fica só curtindo e não aprende. Então eu também tive que me dedicar, teve o meu esforço também de me expor nas situações que eu ia precisar me comunicar em inglês. Se não falasse inglês não tinha outra saída. Teve o caso de quando eu cheguei do aeroporto, que eu fiquei perdido lá e tive que achar a escola sem saber falar inglês direito. Teve um outro dia que eu peguei um ônibus sozinho, me perdi de noite e consegui achar de volta a escola, tudo em inglês, e aí o cérebro vai assim. E o que eu descobri lá em Malta? Eu descobri que muita coisa de inglês eu já sabia. Por quê? No Brasil a gente tem muita influência dos americanos, a gente tem muita influência do inglês no Brasil, né? Então você, quando está na situação ali de viagem, de estar fora, de estar no intercâmbio, você vai percebendo que certas palavras você já sabia. Por exemplo, um cara falou para mim, o motorista do meu carro que me levou até a escola, até próximo da escola, né? Ele falou follow me. Follow me, eu lembrei de Instagram, que já estava lá, tem o follow e o unfollow. Então são palavrinhas ali que você vai pegando, pum, é isso. E aí você vai conseguindo evoluir, você vai percebendo que você já sabe o inglês. Então, essa foi a maneira como
eu aprendi inglês? Como você pode aprender inglês sem sair do Brasil? Vamos dizer que você não tem dinheiro, não tem como sair do Brasil e quer aprender inglês aí no Brasil. Como que você pode fazer isso? Provavelmente, se você está me assistindo agora, você está me assistindo pelo YouTube. Então você está me assistindo através da internet. Então você tem um celular, tem um bom celular e tem internet. E na internet, gente, a gente tem muito conteúdo mesmo bom, de graça, gratuito. Tem o Netflix, que você pode assistir um monte de filme em inglês. E isso vai fazendo você assimilar, não sei todo o inglês. Vou assistir filme em inglês? Vai ler lá as legendas e vai ouvir o inglês. Vendo o filme, você vai assimilando e vai aprendendo aos poucos. Tenho amigos no Brasil que aprenderam inglês dessa maneira. Também temos as músicas, temos os aplicativos de inglês. Tem aí, eu vou fazer propaganda agora, tem o Duolingo, que você pode baixar e aprender inglês sozinho. Tem as músicas, pega aquela música que você mais gosta, fica ouvindo ela, pega a tradução, depois fica ouvindo ela, tentando encaixar as palavras, tentando entender a música. Isso aí vai fazer você ir evoluindo aos pouquinhos. Tem que ter paciência, mas uma hora você vai conseguir, vai chegar lá, vai fluir o inglês na sua vida. Outra dúvida, tem vergonha de falar? Agora eu quero te convidar, quero que você se pergunte como que você aprendeu o português. Como foi que você aprendeu o português? Como foi que eu aprendi português? A gente nasce, só sabe chorar, só sabe fazer o barulho ali, chora, ganha alguma coisa. E é o único som que a gente sabe emitir. Então a gente fica ouvindo e assistindo um filme da vida real, vendo todo mundo interagir, falando em português, pedindo alguma coisa, falando com a gente. E aí, depois de muito ouvir, sai a primeira palavra. Mamãe, papai, sai alguma palavra assim, que não é aquela pronúncia perfeita. É só uma palavrinha que ainda tem uma pronúncia errada. Então agora eu quero te dar um exemplo. Depois que a criança vai evoluindo, ela vai aprendendo várias palavras. Um exemplo do meu nome. As crianças me chamam de Bruno. Meu nome é Bruno. Só que esse brá, bré, bri, bró, bru é um movimento de coordenação motora fina da fala muito difícil de uma criança executar. Brá, bré, bri, bró, bru. Então sai o Buno, 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 Buno. Até que uma hora sai Bruno. A criança consegue falar. Mas por que ela conseguiu falar o nome Bruno? Porque ela errou muitas vezes tentando falar Bruno. Então, o erro dela trouxe o conhecimento para ela, trouxe a evolução. Então, ela não teve vergonha de falar e conseguiu evoluir até chegar na hora de falar o nome certinho. Agora, eu te pergunto, se ela tivesse vergonha de falar, você acha que ela ia conseguir chegar num nível de evolução top? E quando que começa a falar certinho uma criança? Aí, pelos 10 anos, 8 anos de idade, depois de 8 a 10 anos praticando, ouvindo, falando, é que a criança começa a falar certo. Você quer falar inglês de hoje para amanhã? Não vai dar. No mínimo 1 ano aí para você começar a falar errado. E sem ter vergonha. Eu não falo tudo certo, mas eu vou falando. Eu sei que tem muita coisa que não tá no lugar, que não tá certo, mas eu vou falando. E com isso eu vou evoluindo até chegar num nível top de entender tudo sem nem precisar pensar. Esse é o processo de aprendizagem, galera. Esse é o processo de aprendizagem. É ter paciência, é ter dedicação, é se colocar em contato com o inglês. Se você não pode sair do Brasil, temos a internet. Se você pode sair, você tem que buscar o contato ali quando você estiver no intercâmbio. Não fica só com o pessoal que fala português. Procura falar o inglês, senão você não vai evoluir nada também no seu intercâmbio. E é isso. Em busca de evolução sempre, aqui no canal, compartilhando a minha experiência de vida. Ó, ali atrás o Castelo de Leiria, onde eu moro hoje, pertinho do castelo. E tamo junto, rapaziada. Se você tem um sonho, não desista do seu sonho, corre atrás que é possível. Sonhos são possíveis, é só a gente batalhar que uma hora a gente chega lá. Valeu, tamo junto, se inscreve no canal e dá o seu like. Um grande abraço do Brunão.